Salve, minha galera! E aí, com mais um áudio para vocês. Agora, esse aqui é áudio, é vídeo. E ainda eu botei slide também. Espero que vocês consigam ver aí comigo. Com mais um áudio e mais um ponto interessante. Surgiu agora aí uma decisão da ministra Weber, no qual ela negou, né, uma liminar sobre uma jovem de ter furtado 2 shampoos de R$ 10, porque o caso ainda tramita no STJ e ainda carece de apreciação de mérito. Pois bem, o que foi que eu fiz com vocês aqui? Eu trouxe uma outra decisão, que é referente também, a discussão aí seria a questão do princípio da insignificância, e que todos nós sabemos, né, que a doutrina majoritária e a jurisprudência entendem que ela exclui a própria tipicidade. Então, quando ela exclui a tipicidade material, porque não houve lesão ou ameaça lesão a bem jurídico tutelado, nós estamos diante dessa discussão que é enorme para o que a gente pensa e entende em relação ao direito penal e em relação ao princípio da insignificância. É um dos princípios mais interessantes, insignificância ou bagatela, né? Os delitos que não cabem a aplicação desse princípio, né, quando é praticado com violência ou grave ameaça. E eu trouxe para vocês os requisitos do STF para reconhecimento desse particular, ou seja, para o reconhecimento da insignificância nos crimes que ora se comenta, né? A questão do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, tem precedentes do STF, agora eu consegui também ver um precedente no STJ. Então nós temos algumas discussões nesse sentido. Tá bom? Tem que dar uma olhadinha na questão dos crimes tributários, é importante. Então vamos ver aqui a decisão referente à questão desse posicionamento que aconteceu. Olha só comigo aqui, vem para cá. Eu coloquei aqui logo no slide, de cara, Rosa Weber nega liminar a jovem acusado de furtar 2 shampoos de R$ 10. Caso tramita também no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que deve apreciar o mérito. Normal, quando há uma impetração de um habeas corpus por causa de indeferimento de uma liminar, isso é normal, essa negativa, a não ser que a ilegalidade seja gritante, sobre pena de haver supressão de instância. Tá? E aí, o que eu trouxe para vocês não ficarem tão assustados com essa comoção? O STJ, aqui, o ministro Nef Cordeiro, 2020, tá aí o número para vocês, número 583227, Santa Catarina de 2020. O Nefri Cordeiro, né? Ele é o relator, ele que não reconheceu a insignificância por furto no valor de R$ 40,90. Então, 97 centavos. Então não é nenhuma novidade, venham comigo, essa questão da não aplicação, né, do princípio da insignificância nesses casos. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura. Eu trouxe para vocês algumas coisas em referente ao acordo, né, do STJ, já para você ter como parâmetro essa possibilidade de não aplicação do referido princípio, para que você não seja surpreendido ou ache que isso é uma coisa fora do normal ou que teve algum erro. Não. É a análise do caso concreto que vai dizer se pode ou não pode. Tá certo? Então continua aqui comigo. Olha só a leitura rápida. Eu botei a decisão do habeas corpus, né, número 583227, relator ministro Nef Cordeiro, que não reconheceu a insignificância por furto no valor de R$ 40,97. Trata de habeas corpus impetrado em face do acórdão assim emendado. Apelação criminal, furto, 155 caput do Código Penal. Sentença condenatória, recurso da defesa. Absolvição ante o reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ré tecnicamente primário. Repare, botou entre aspas, tecnicamente primário, porque não há nenhuma sentença penal transitada em julgado em desfavor. Todavia, quanto mais na prática de delitos contra o patrimônio, periculosidade social manifesta e alta reprovabilidade do comportamento deflagrado. Condenação mantida. Pedido de detração. Matéria afeta ao juízo de execução, que é a questão do artigo 42 da detração. Não conhecimento no ponto. Pretensa alteração da pena restritiva de direitos por apenas uma delas e multa. Impossibilidade. Fundamentação idônea, observância à discricionalidade do magistrado, recurso conhecido em parte e não provido. Vejam só. Então, a partir daí, você tem comigo essa visão sobre o não reconhecimento do princípio da ineficância a R$ 40. R$ 40. Então essa decisão de R$ 10 não é novidade não, porque para o STF precisa complementar, ou seja, é uma complementação à conduta junto com as características pessoais do sujeito ativo.
Ok aí? Então comigo aqui, prestem atenção para você não ser surpreendido numa prova. Olha só. O princípio da insignificância é um preceito que reúne 4 condições essenciais para ser aplicado: a mínima ofensividade da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprobabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada. Em resumo, o conceito do princípio da insignificância é a de que a conduta praticada pelo agente atinge tão infimamente o valor tutelado pela norma que não se justifica a repressão juridicamente. Isso significa não houve crime. Então, preste atenção. Mas, para isso, olha os requisitos aqui expostos. Vamos lá? A mínima ofensividade da conduta. Ponto. A inexistência de periculosidade social do ato. Ponto. O grau reduzido de reprobabilidade do comportamento. Ponto. E a inexpressividade da lesão provocada. Então, inexistência de periculosidade social do ato. Para eles, nesse caso, quando você há uma conduta reiterada, nesse particular, você já afasta daí a possibilidade dessa discussão de que o agente, naquele caso, de Neto e Cordeiro em particular, ele tem outras passagens pelo mesmo delito de furto. Então ele quis dizer na leitura do acórdão que o indivíduo, ele tem outras passagens, então ele trazia um grau de reprobabilidade de periculosidade social. Eu cortei algumas decisões, mas o STF, em 2011, já reconheceu a tipicidade da conduta por uma multa de mais de R$ 1.000. Então, qual é a hipótese? Qual a hipótese que R$ 40 vai fazer diferença nesse sentido? Então, na verdade, o causuístico, vamos dizer assim, a causuística dos julgamentos do direito traz, na verdade, uma insegurança jurídica. Porque os furtos são crimes sem violência ou grave ameaça. E aí, como é que faz? R$ 40 vai transformar a pessoa em reincidente? Isso não seria um furto privilegiado, ou seja, com causa de redução de pena? Ah, não, ele é tecnicamente primário, mas ele não é reincidente. Tem que ser primário e de pequeno valor a coisa. Então, tecnicamente primário, não existe tecnicamente primário, ainda com aspas. Ou é primário ou não é. Então, nesse ponto em particular, você já percebe que a decisão levou em conta a conduta social do indivíduo e que ela gerou uma periculosidade. Então, a negativa de Weber de plano em negar uma liminar é uma questão legal, é sumular, tá? Só se a ilegalidade for gritante, então você tem a possibilidade de rever, tá? Essa possibilidade, porque o habeas corpus pode ser concedido de ofício, então você tem sim essa possibilidade, mas tem que tomar cuidado em relação a justamente isso, em relação a que os requisitos do princípio da insignificância, eles precisam estar claros e objetivos para que vocês não sejam surpreendidos em discussões futuras aí à frente, tá? Então vem aqui comigo, porque você precisa entender sobre isso, e aqui eu coloquei em preto para ficar bem destacado. Eu peguei a ementa dele para que a gente tenha noção de fato do que está acontecendo. Temos aí a decisão que está em voga e o ponto principal. Então, não esquece, tá, que o princípio da insignificância, ele trabalha diretamente com o fato típico. Se for reconhecido, ele trabalha na tipicidade. Não havendo tipicidade material, não há a própria tipicidade, portanto não há um fato típico. Nós sabemos que existe a tipicidade formal e a tipicidade material. Logo, não havendo uma das duas, não há o próprio fato típico. Então, a incidência do princípio da insignificância, ela é importantíssima nesse sentido de trabalhar com a gente em relação a quê? A ausência de tipicidade material, que é a lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico tutelado. Bom, analisando as circunstâncias do ato, R$ 40 muito provavelmente não lesou o bem jurídico tutelado, que é o patrimônio. Porém, não é só esse ponto crucial, ou seja, a lesão do bem. Você tem aí também a possibilidade de quê? A possibilidade de analisar os outros pontos que eu vou repassar para vocês aqui, para que você fique bem craque em relação a esses pontos, que eu retirei todos do STF para você. Mínima ofensividade da conduta, inexistência de condições social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão provocada. E o que me chamou mais a atenção é a palavra arré tecnicamente primária. Ou seja,
Todavia, quanto mais na prática de delitos contra o patrimônio. Então, se a pessoa for quanto mais, mesmo que ainda primária, não tem nenhuma sentença penal transitada em julgado em seu desfavor e ainda dentro do lapso temporal de 5 anos, mesmo assim ainda pode ser considerado o quê? Um criminoso reincidente, tecnicamente reincidente. Eu também poderia chamar isso de tecnicamente reincidente. Tá bom, então? Então, essa decisão da ministra Weber não é nenhuma novidade, e esse acórdão aqui que eu coloquei para vocês é de 2020, tá? É de mais precisamente maio de 2020. Então, galera, fica com a gente aí, vamos caminhando. Prática criminal é com a gente aqui no canal do Telegram. Vamos caminhando, e esse aí também vai para as mídias sociais, vai para meu YouTube e o meu Instagram. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fica aí comigo e vamos caminhando. Não se esquecem, por mais difícil que seja o obstáculo, desistir nunca foi, nunca será e definitivamente não é uma opção. Tá bom? Aquele abraço dele, do CL, seu amigo aqui.